Neste vídeo vamos apresentar a instalação e configuração do Clipping Workflow. Vamos inicialmente mostrar os softwares que serão usados na instalação. Iremos utilizar instalações distintas, tanto para o cliente quanto para o servidor. Na parte cliente, eu preciso ter instalado o MetaWarehouse, o Collaborative Clipping e os drives de PDF. Já na parte de servidor, nós temos que ter instalados o MetaWarehouse, o MetaWarehouse Server, o Clipping Service, o Clipping Web e a ferramenta Tools, que são ferramentas que auxiliam na comunicação entre web services. Vamos iniciar com a instalação do MetaWarehouse na estação do cliente. Vamos colocar a chave de registro da instalação. Finalmente, é importante que se dê um boot no computador para que a instalação do MetaWarehouse esteja completa. Vamos agora configurar o MetaWarehouse Schema. Temos aqui uma outra máquina que fará papel de servidor. Então iremos nessa máquina, abrir
o SQL Server 2008 e iremos criar um banco de dados novo. Temos aqui um banco de dados MetaHost Schema. Vale a pena ressaltar que nessa máquina virtual que faz papel de servidor, nós também temos o Prefix instalado. Voltando à interface cliente, vamos abrir o MetaHost. Iremos aqui em ferramentas, configuração de servidores. Vamos verificar aqui o IP do servidor para saber qual é a configuração que eu vou colocar no MetaHost da localização do servidor. 92.168.1.117. 92.168.1.117. A conexão foi testada. Salvamos. E vamos nos conectar no esquema para que as tabelas internas sejam criadas. Se nós voltarmos ao servidor, dermos um refresh em Tables, veremos que as tabelas do MetaHost Schema foram criadas. Vamos instalar agora o Collaborative Clipping na estação cliente. Vamos registrar o software usando a mesma chave de registro utilizada na instalação do MetaWarehouse. O próximo passo consiste na instalação do serviço de envios de e-mail. Como estamos instalando o Collaborative Clipping na estação cliente e quem irá enviar e-mails será o servidor, nós não instalaremos esse serviço agora. Vamos agora testar a abertura do Collaborative Clipping. Agora vamos fazer um teste para certificar que o Collaborative Clipping está funcionando.
Vamos salvar o clipping. Vamos gerá-lo. Vamos verificar agora o conteúdo do arquivo. Temos um clipping teste gerado. A próxima instalação a ser feita na estação cliente é da impressora PDF. Dentro do diretório de instalação do clipping, nós temos 3 softwares importantes para a instalação da impressora PDF. Primeiro, é necessário instalar uma impressora do tipo PostScript. Depois, é necessário instalar um software chamado Redirect para criar uma porta de redirecionamento da impressora para um arquivo externo. E, finalmente, um arquivo que contém uma série de caracteres importantes para a impressão do PDF. Nos softwares disponíveis no Collaborative Clipping, tanto o PostScript quanto o Redmon, eles são para 32 bits. A maioria das estações hoje clientes encontradas são as de 64 bits. Se na instalação que for efetuada for de 32 bits, vocês podem utilizar o Adobe Universal PostScript Print Driver 4.2.4, o Redmon 17 e o GS853W32, que é os caracteres de impressão. No caso da minha máquina, e o que talvez nós vamos encontrar na maioria das instalações, são máquinas de 64 bits. Uma impressora PostScript pode ser baixada da internet. Você tem várias disponíveis, inclusive para 64 bits. Eu vou utilizar a HP PostScript 64 bits. Também o arquivo de redirecionamento, ele também temos que usar o software 64 bits. Ele também pode ser baixado pela internet. Temos aqui o Redmon 64. Já o arquivo de caracteres, este pode ser utilizado o mesmo que é disponível na instalação do clipping. Então vamos iniciar a instalação da impressora PostScript. Vou abrir o browser e vou colar já um link que eu já tenho previamente pronto para baixar a impressora PostScript. No nome da porta a ser utilizada, nós vamos usar File. O nome da impressora será MWPDF.
Temos agora a impressora MWPDF criada. Antes de continuarmos, vamos instalar os outros softwares. Agora, finalmente, vamos instalar os caracteres de impressão. Vamos agora configurar a impressora. Vamos adicionar uma nova porta, selecionando a impressora MWPDF tipo File. O tipo da porta a ser adicionada é Redirect Port. Selecionando a nova porta criada, nós vamos configurar essa porta e usar como redirect o programa MW Spooler, que foi instalado com o Matterhouse. Finalmente, vamos na propriedade General. E aqui na parte avançada da impressora, em opções de PostScript, vamos otimizar a saída de PostScript para a portabilidade. Vamos testar agora a impressora PDF no clipping que foi criado anteriormente. Vamos agora no servidor instalar o Matterhouse.
Vamos colocar a mesma chave de registro. Vamos agora configurar o banco de dados de metadados, utilizando o mesmo banco onde o cliente foi configurado. Após a instalação do MetalHouse no servidor, iremos fazer uma atualização do banco de metadados para a inclusão de algumas tabelas necessárias para o Clipping Workflow. Vamos então ao servidor e dentro da pasta de instalação, dentro de MetalHouse Setup, nós vamos encontrar o arquivo mwstructure.mdb. Iremos copiar esse arquivo e ir no diretório de instalação do MetalHouse em C, Program Files ou arquivo de programas, dependendo da máquina, MetalHouse, MW, e iremos no diretório Database Structure Sync. Vamos renomear o arquivo mwstructure que já existe na pasta e vamos colar o arquivo que estava inicialmente no instalador. Iremos agora abrir a aplicação mwstructure-sync que fica localizada em MetalHouse, Tools, MW Database Structure Sync. Iremos agora nos conectar no banco de dados de metadados criado no servidor. Vamos colocar o nome do banco, usuário, a senha e o banco de dados de metadado anteriormente criado. Testar para ver se a conexão está ok. E vamos rodar a opção Start Process Now. Após essa execução, nós iremos inicialmente salvar os comandos de alteração do banco em arquivo. Vamos clicar em Save, Save SQL e vamos colocar aqui um diretório, por exemplo, desktop. Depois fechamos o Database Structure Sync sem alterar nada. Vamos agora abrir o arquivo que foi inicialmente
Salvo. Vamos nos conectar no banco de dados. Vamos selecionar o banco do esquema do Matterhouse. E agora, todos os comandos que possuem a cláusula alterTable com datetime default, vocês vão apagar. Vamos só manter um comando chamado create table, o nome desta tabela que é a clip server files. Vamos copiar, na verdade. Vamos retirar do arquivo este comando. Vamos apagar todos os outros. E vamos executar apenas este comando. Feito isso, o banco de dados de metadados do Matterhouse, ele foi feito seu update para suportar o Collaborative Clipping. Vamos agora instalar o Collaborative Clipping no servidor. Vamos colocar a mesma chave de registro utilizada em todas as instalações. No caso da instalação do servidor, nós iremos aqui sim instalar o serviço que irá enviar os e-mails. E é preciso configurar no serviço a localização do banco de dados do Matterhouse Esquema. Primeiro vamos nos certificar que o serviço do Collaborative Clipping está sendo executado. Agora iremos abrir o Collaborative Clipping. Se você desejar executar esse clipping no servidor, não irá funcionar, porque a localização dos arquivos está se referenciando a um local onde esses arquivos não existem. Se você quisesse executar um clipping criado na estação cliente pelo servidor, o diretório onde os arquivos, ou seja, os componentes do clipe estariam salvos, deveriam ser um drive de rede onde ambos os ambientes, cliente e servidor, conseguissem visualizar com a mesma letra, mesmo driver. No caso do clip workflow, nós vamos apenas executar o clipping pela estação cliente e o servidor apenas irá controlar o workflow. Uma outra informação importante é que no servidor é importante que tenhamos o Office também instalado.
Iremos agora instalar o MetalHouse Server. Como se trata de um programa em Java, ele não possui um instalador. Basta copiar esse diretório para o drive C da máquina. Após a instalação, precisamos instalar o serviço do MetalHouse Server. Vamos no diretório copiado, na pasta bin, e executar este bat install metalhouse-nt.bat. Após executar esse bat, iremos na pasta service e após atualizar o serviço, temos que certificar que o MetalHouse Server está instalado. Vamos inicializá-lo. Antes de testarmos se o MetalHouse Server está no ar, precisamos conferir qual é o número da porta default de instalação do MetalHouse Server. Para sabermos se o MetalHouse Server realmente está no ar, primeiro precisamos saber o número da porta onde o serviço está sendo executado. Para isso, basta irmos no diretório MetalHouse Server Default Deploy e abrir com o editor de texto o arquivo server.xml. Verificar na linha Connector Port o número da porta. Caso a porta 8081 esteja sendo usada no servidor por outro serviço, basta editar esse arquivo e colocar o número de uma porta diferente da 8081, parar e subir novamente o serviço do MetalHouse Server. Para testarmos se o serviço está no ar, basta abrirmos um browser e digitar o endereço do MetalHouse Server. Se nós observarmos, este arquivo XML significa que o servidor está no ar. Podemos fazer o mesmo teste agora da estação cliente. Porém, é claro que no lugar do nome do servidor, nós vamos colocar, aqui no caso, não localhost, mas o nome do servidor. Vamos agora instalar o Collaborative Clipping Web. Nesta parte da instalação, escolheremos qual é o application pool do IIS que o Collaborative Clipping Web irá executar.
Nesse ponto iremos colocar a chave de registro do MentorHouse. Vamos agora no IS e verificar algumas variáveis de ambiente necessárias a serem configuradas no Collaborative Clipping Web. Temos no IS, em Default Website, o site Collaborative Clipping. Dando duplo clique em Application Settings, nós temos esse diretório chamado Comments, Files, Physical Folders. Será neste diretório, localizado no servidor, que todas as informações referentes aos PDFs gerados pelo Clipping e os comentários dos usuários serão gravados. Por isso é necessário criarmos este diretório no servidor. Nós podemos mudar este caminho e colocar outro diretório qualquer. O importante é que este diretório a ser criado, ele precisa ter privilégios de leitura e escrita por parte de todos os usuários do servidor. Após a instalação do Collaborative Clipping Web, precisamos fazer um upgrade do Service Pack atual da ferramenta. Voltando ao servidor, no diretório de instalação do MentorHouse Clipping Workflow, vamos no diretório Clipping Web e nós temos um diretório chamado Service Pack. Dentro dele temos outra pasta chamada Collaborative Clipping. Nós iremos copiar esta pasta e iremos para o diretório onde o Collaborative Clipping Web foi instalado, que por default ele fica no diretório inetpub www.root. Clicando aqui, colamos esse diretório e substituímos todos os arquivos existentes por esses novos. Uma informação importante é nos certificarmos se o diretório de saída dos clipes continua o mesmo. Basta olharmos isso ou no IS, como foi mostrado anteriormente, ou também podemos ver essa variável dentro do arquivo webconfig.
nós iremos procurar a pasta na verdade iremos procurar a variável comment files physical folder e nos certificar que o diretório que está aqui é o mesmo que foi colocado na instalação do Clipping Web. Se por acaso esse diretório for diferente, vocês podem editar esse arquivo e salvá-lo. Vamos agora iniciar a instalação das ferramentas de comunicação de web service entre o web service do MetaWarehouse e as páginas web do Collaborative Clipping Workflow. Vamos agora instalar inicialmente o SOAP SDK.exe. Vamos fazer agora a instalação da segunda ferramenta. O msxml.msi. Vamos agora iniciar a instalação das ferramentas de comunicação de web service entre o web service do MetaWarehouse e as páginas web do Collaborative Clipping Workflow. Vamos agora instalar inicialmente o SOAP SDK.exe. Vamos fazer agora a instalação da segunda ferramenta. O msxml.msi.
Neste momento temos todos os softwares instalados, tanto na aplicação cliente quanto na aplicação servidor. Lembrando que tanto no cliente quanto no servidor é necessário que estejam instalados o Microsoft Office 2007 ou 2010. Vamos efetuar agora algumas configurações no servidor. A primeira configuração diz respeito ao Collaborative Clipping Web. Nós iremos incluir o usuário que irá abrir a aplicação do Collaborative Clipping Web. Nós chamamos esse usuário de Impersonate. Vamos no Windows Explorer e selecionar inetpub www.root Collaborative Clipping, que é o diretório onde o Collaborative Clipping Web está instalado. Iremos abrir com o editor de texto o web.config. Vamos buscar nesse arquivo a palavra impersonate. Iremos trocar o usuário pelo usuário administrador ou um usuário da máquina que tenha privilégio de leitura e escrita sobre os diretórios do Collaborative Clipping Web, os diretórios de instalação do Matterhouse e diretórios do driver Windows. Depois nós iremos explicar o motivo desses acessos. Vamos salvar o arquivo web.config. Iremos agora editar os arquivos de configuração, tanto do ambiente do Collaborative Clipping Workflow, quanto também do Matterhouse Server e do Matterhouse. Antes de editarmos esses arquivos, vamos olhar a figura mostrada aqui para entender como é que funciona a comunicação entre os ambientes. O Collaborative Clipping Web é uma interface web que será acessada pelo usuário através do browser ou através de um link que estará no e-mail do usuário com a tarefa a ser executada do workflow, ou até mesmo através de um upload ou download efetuado pelo Clipping Designer. O Clipping Web ele irá procurar um arquivo chamado mwservice.ini, que conterá a localização do arquivo mwservice.xml. Dentro do arquivo mwservices.xml, nós temos o endereço do web server, do web services, do Matterhouse Server. Acessando o Matterhouse Server, ele irá procurar num arquivo chamado config.properties a localização de um outro arquivo XML chamado mwschema.db.xml, que possui a localização do banco de dados de metadados do Matterhouse. No banco de metadados do Matterhouse é que nós teremos usuário, senha, arquivos e características dos clippings, status do workflow. Então, este caminho, desde a parte Clipping Web até a parte Matterhouse, a informação trafegará por entre esses três programas, utilizando esses quatro arquivos de configuração como point. Iremos então agora editar ou criar esses quatro arquivos dentro
do servidor do Collaborative Clipping Workflow. Vamos então agora editar os arquivos. Inicialmente o arquivo mwservice.xml e mwschemadb.xml. No diretório de instalação do Collaborative Clipping, temos um modelo desses dois arquivos no diretório XML. Vamos inicialmente abrir o arquivo mwservice.xml. Ele irá conter, nesta área destacada, a localização do web service do MetaHouse Server. Vocês se recordam que quando nós testamos o MetaHouse Server, nós usamos este endereço, onde temos como destaque o número da porta utilizada na subida do serviço. É este endereço que iremos colocar dentro do arquivo mwservice.xml. O outro arquivo a ser editado é o mwschema.db. Ele possui as características de conectividade no metadados do MetaHouse. No nosso caso aqui, nós criamos um metadados dentro do banco de dados SQL Server. Temos aqui o banco de metadados do MetaHouse, que é o mwschema.wk. E ele está localizado neste servidor SQL Server. Então iremos dar um nome fantasia a essa conexão. Iremos dizer que o tipo dele é SQL Server. Iremos colocar o usuário e senha de acesso no servidor. Iremos colocar o nome do banco de dados inicial. E finalmente o nome do servidor. Vamos salvar esse arquivo. Bem, a localização desses arquivos vai depender dos outros dois arquivos, o mwservice.ini e do config.properties. Vamos copiá-los inicialmente para um diretório, por exemplo, seu Windows. Não necessariamente eles precisam ficar dentro do seu Windows. A localização desses dois arquivos vai depender daqueles outros dois arquivos de configuração. Vamos então verificar agora o arquivo, o primeiro arquivo de configuração, que é o mwservice.ini. Ele fica localizado no diretório de instalação do MetaHouse. Ele fica no diretório arquivo de programas, ou Program Files, MetaHouse System Share. E ele está aqui. Vamos abri-lo com o editor de texto e conferir que a localização desse arquivo
é no diretório C Windows mwservices.xml. Então nada mudaremos no caso. No caso do arquivo config.properties, nós o localizamos dentro do diretório do MetalHouse Server. No diretório server deploy mwservice.or webinf. Temos esse arquivo config.properties. Se nós abrirmos ele com o editor de texto, iremos verificar que a localização dele também é no diretório C Windows mw-esquemadb.xml. Uma observação: o separador desses caminhos são duas barras duplas. É importante que o usuário impersonate usado para abrir a aplicação Collaborative Clipping Web, ele tem acesso não só à localização do mwservice.ini, como também a localização do arquivo config.properties e dos dois arquivos XML. Bem, após nós configurarmos os arquivos XML e conferirmos os arquivos mwservice.x.ini e o config.properties, nós iremos, na verdade, copiar o arquivo mwservice.x.ini para um diretório específico. Se nós formos usar... Bem, na verdade, o MetalHouse Server ele não é usado apenas para o Collaborative Clipping Workflow. Ele também é usado para o MetalHouse JavaLap. Porém, se nós formos usar ele para o uso do Collaborative Clipping, precisamos mover, ou melhor, copiar o arquivo mwservice.x.ini, que está localizado originalmente no diretório shared do MetalHouse, para o diretório MetalHouse Server Collaborative Clipping. Ou então, no caso, teremos que copiá-lo para o diretório inetpub www.root Collaborative Clipping bin. Quando que eu copio para um diretório, quando eu copio para outro? Vai depender da instalação que você está fazendo. No nosso caso aqui, nós instalamos o Collaborative Clipping Designer na máquina do servidor. Logo, esse arquivo mwservice.x.ini deve ser copiado para o diretório do Collaborative Clipping. Se eu não tivesse instalado o Collaborative Clipping Designer e apenas o Collaborative Clipping Web, ele teria que estar copiado para o diretório inetpub www.root Collaborative Clipping bin. E quando eu tenho os dois, quem é que tem, digamos assim, o privilégio? Isso vai depender da ordem de instalação. No momento que eu instalo os softwares, é feito os registros das localizações de algumas DLLs. E dependendo da ordem com que eu efetuei a instalação, o Collaborative Clipping Workflow Web ele irá buscar o mwservice.x.ini ou no diretório do Clipping ou no próprio diretório da página web. Para garantir, nós copiamos esse arquivo em ambos os diretórios. Vamos falar um pouco agora sobre segurança. A segurança que deve ser configurada no servidor do Collaborative Clipping
Workflow. O usuário que gerencia tudo no Collaborative Clip Workflow é aquele usuário que foi colocado como usuário impersonate da aplicação web. Nós configuramos isso editando o arquivo web.config, localizado no diretório onde o Collaborative Clipping Web foi instalado. Fizemos isso num dos passos da instalação do produto. Logo, este usuário é que terá que ter acesso a vários diretórios específicos. O primeiro diretório em que ele tem que ter acesso são os diretórios onde os PDFs do workflow serão gravados. Sabemos que, durante a instalação do Collaborative Clipping, nós especificamos o diretório onde seriam gravados os arquivos PDF. Logo, o primeiro lugar em que este usuário tem que ter acesso é neste diretório específico. O outro diretório em que ele deve ter acesso é gerenciando os serviços do Collaborative Clip Service e do Meta Warehouse Service. Então iremos primeiro ir no serviço Collaborative Clipping Service e especificar que a conta que irá gerenciar esse serviço será a do mesmo usuário que está no Impersonate. O outro serviço é o serviço do Meta Warehouse Server. O próximo privilégio que esse usuário deve ter seria acesso ao diretório onde o Collaborative Clipping Web foi instalado. Essa configuração ela pode ser feita diretamente no Explorer do Windows ou então pelo IIS. O outro local significa acesso aonde foi instalado o Meta Warehouse.
Finalmente, ele também deve ter acesso à localização onde estão gravados os arquivos mwservice.xml e mwschema.db.xml. No caso dos arquivos .xml, estamos utilizando-os nessa instalação dentro do diretório seu Windows. Normalmente, o acesso de um servidor ao diretório seu Windows ele é restrito. É claro que, se encontrarmos nas nossas instalações uma restrição de se colocar os arquivos dentro do diretório Windows, nós podemos colocar esses dois XMLs em outros diretórios, desde que o arquivo config.properties e mwservicex.ini estejam corretamente configurados. Na nossa instalação aqui, eu não consigo mexer nas propriedades desse diretório, porém, aqui os usuários já possuem acesso de leitura ao diretório Windows e no caso dos arquivos .xml, seja o mwservice.xml como o mwschema.db.xml, basta eu ter apenas acesso de leitura aos mesmos. Vamos agora testar o acesso ao Collaborative Clipping Web. Primeiro vamos testar esse acesso no servidor. A página é o nome do servidor /Collaborative Clipping. Note que a página foi aberta sem nenhum problema. Vamos fazer o mesmo teste agora pela estação cliente. Diferente do servidor, não podemos colocar localhost, e sim o nome ou o IP do servidor. Note que, ao tentar acessar o servidor, foi apresentada uma tela de login e senha. É importante que nós configuremos o servidor para que esta tela não apareça, principalmente porque muitos serviços automáticos do workflow estarão conversando com o site sem a interferência de uma pessoa. E se esta autenticação estiver valendo, esses serviços automáticos não funcionarão. Então vamos clicar em cancelar, vamos voltar aqui ao servidor e indo no Internet Publish, vamos clicar aqui na página Collaborative Clipping e selecionar a opção Authentication. Nós vamos habilitar a opção Anonymous Authentication. Feito isso, voltamos para a página. Ao fazer o acesso, note que a página de login e senha não mais foi exibida. Bem, fizemos já o teste de acesso à página do Collaborative Clipping Web. Agora iremos fazer um login para podermos entrar no aplicativo. Porém, antes disso, temos que ir no Meta Warehouse, e vamos usar esse usuário admin para se conectar no Collaborative Clipping. Porém, por default, o usuário admin, quando instalamos a ferramenta, possui a senha em branco. E no Collaborative Clipping Web, nós não podemos ter um usuário com senha em branco. Então, iremos agora aqui entrar no AES Manager, selecionar
usuário admin, vamos colocar uma senha e vamos salvar. Vamos fechar o MetroHouse e agora acessar o Collaborative Clipping Web. Atenção, não só o login quanto a senha é case sensitive, ou seja, se eu colocar o usuário admin em maiúsculos eu não vou conseguir fazer a conexão. Entrei na página do Collaborative Clipping, significa que a autenticação ela está funcionando. O teste final para sabermos se o ambiente está corretamente instalado é o de fazermos um teste de publicação de um clipping no servidor. Assim, iremos testar a comunicação entre o cliente e o server. Vamos abrir o Collaborative Clipping no cliente. Agora nosso usuário possui senha. E nós iremos primeiro observar algumas opções configuradas no ambiente. O primeiro valor importante é o Collaborative Clipping URL. Aqui nós iremos colocar a URL, que é chamada pela estação cliente para acesso ao Collaborative Clipping Web. Segundo parâmetro importante é Output. Significa o caminho no servidor onde os arquivos PDF serão gravados para serem visualizados pelo Clipping Workflow e pelo Clipping Web. Lembre-se que vamos lembrar que este caminho foi aquele que nós colocamos no nosso webconfig, quando estávamos parametrizando a aplicação Collaborative Clipping Web. E finalmente, em WSPath, nós vamos colocar a localização do mwservices.xml no servidor. Essas configurações elas ficam salvas para todo o ambiente do Clipping, não é apenas para essa estação. Vamos agora entrar no nosso Clipping teste. Nós iremos primeiro em usuários finais, associar o usuário admin como sendo o dono deste Clipping. Depois, iremos clicar a opção armazenar no servidor. Em detalhes do armazenamento, nós vamos colocar aqui um caminho onde o servidor será, onde o arquivo será publicado. Eu vou remover esses valores. Por exemplo, nós vamos criar uma pasta clipping. E embaixo da pasta clipping, vamos criar uma pasta teste. Então, o arquivo será publicado no servidor embaixo de uma pasta clipping que estará embaixo de uma pasta chamada teste. Vamos salvar este clipping. Para que possamos efetuar a publicação no servidor, nós não podemos rodar o clipping pelo preview, porque o processo de preview ele não publica dados em servidor, não cria workflow, não manda e-mail, ele apenas gera o clipping na máquina local do usuário. Para fazermos isso, temos que entrar no MetroHouse. Vamos então aqui abrir o MetroHouse.
Em ferramentas, vamos acessar o Scheduler Designer. Vamos criar um novo scheduler chamado Test Publisher. Nós vamos acrescentar aqui uma task chamada MWClippingNet. Nós vamos selecionar o modelo, que é o nome do clipping, a versão, a opção. Nós iremos rodar a opção Preview. É importante que sempre quando formos rodar um clipping, observar se não existe nenhum objeto Office aberto. Isto porque o clipping, como ele manipula objetos Office, ele não só pode fechar objetos abertos sem salvar, como também ele pode confundir os objetos e usá-los dentro da composição de alguns clippings. Então é importante mantermos sempre os objetos Office fechados antes de executar um clipping. Vamos agora executar o processo, a geração do clipping test. Vemos que o clipping test foi executado com sucesso. Após o processo de geração finalizado, iremos verificar no servidor do Clipping Workflow se o clipping está disponível no portal. Vamos digitar o usuário e a senha. Na página principal do Collaborative Clipping, escolhemos a opção Server Storage Clippings. Nós teremos então a pasta Clipping Test, que foi originalmente configurada no Clipping ao gerar o processo, e podemos ver o clipping gerado. Para visualizá-lo, basta clicar nele ou clicar no link, e o clipping pode ser visualizado dentro da própria página. O próximo teste que iremos fazer agora é o envio de e-mails pelo Collaborative Clipping. Então iremos entrar agora na ferramenta Collaborative Clipping Designer. Vamos nos conectar no esquema, verificar o nosso clipping, e a primeira coisa que temos que fazer é a configuração de e-mails. A conta de e-mail que iremos colocar aqui é uma conta de e-mail fornecida pela empresa, e quem estará enviando esse e-mail será o nosso servidor. Isso significa que todas as diretrizes de firewall, de segurança, devem permitir que este servidor possa estar enviando e-mails. Então iremos colocar aqui a configuração do e-mail. Bem, as configurações de e-mails foram salvas, e antes de salvar o clipe precisamos habilitar essa opção, enviar e-mail. Vamos salvar.
E agora iremos executar o processo pelo MetalHouse Scheduler. Iremos novamente executar o nosso processo de geração do clipping test. Se todas as configurações estiverem corretas, no momento da execução do processo, nós podemos observar dentro do banco de dados de metadados do MetalHouse Schema uma tabela do nosso esquema chamada WF2Send. Se nós observarmos essa tabela, veremos que existe um e-mail na fila de e-mail para ser enviado. Quem determina o envio desta fila de e-mail é o serviço que nós instalamos durante as instalações dos produtos. Vamos relembrar este serviço dentro do servidor corresponde ao Collaborative Clipping Service. O Collaborative Clip Service estará checando aquela fila de e-mail e irá esvaziar essa fila e enviar os e-mails para os usuários. Nesse meu exemplo, eu parei de propósito o serviço para que a fila não fosse esvaziada, para que nós possamos verificar o resultado final. Porém, agora nós vamos iniciar esta fila de e-mails. Ou melhor, vamos iniciar o serviço para que a fila de e-mails seja esvaziada. Vamos então voltar ao servidor e inicializar o serviço que está parado para que a fila de e-mails seja esvaziada. Para que possamos acompanhar o andamento do Collaborative Clip Service, basta irmos numa chave de registro do servidor em Key Local Machine, Software, Extend Software, MetalHouse, Collaborative Clipping e na parte de log colocar a variável trace cc service com um valor igual a 1. Se nós formos explorando do Windows, indo em C, Windows, temp, mw, nós vamos ver um arquivo chamado cc srv_trace_log, que é o log do serviço de envio de e-mail. Se nós observarmos ele, veremos que ele está executando o check da fila de e-mails periodicamente. Se nós observarmos agora o nosso e-mail, veremos que temos um e-mail cuja o assunto é Collaborative Clipping, e clicando no e-mail temos o clipping que foi gerado anexado. Vamos agora fazer um teste de um pequeno clipping com workflow para saber se o ambiente está funcionando. Previamente, já coloquei aqui salvo no diretório cclipping 3 arquivos. Um arquivo chamado conteúdo,
Tem só a palavra conteúdo, conteúdo, conteúdo. Okay? Temos um arquivo chamado comentário, com vários comentários, comentário 1, comentário 1, comentário 1. E tem o segundo arquivo chamado comentário 2, comentário 2, comentário 2. Então vamos inicialmente abrir o Collaborative Clipping. Iremos criar um clipping novo. Teste Workflow. Vamos dizer que o usuário admin ele é dono desse clipping. Iremos criar um doc com resultado em PDF. Em modelo, iremos usar aqui o modelo.dot. Na verdade, nós vamos aqui não usar o dot, mas usar .x. Melhor. Caminho de saída nós vamos salvar no nosso diretório exit. A capa, nós vamos usar a capa docx. E iremos aqui inserir um objeto Word, que ele será como arquivo, o arquivo conteúdo. Vamos salvar. E vamos executar sem estar marcado esta opção, usar o workflow. E vamos ver o resultado do clipping. Se nós observarmos dentro do diretório teste, veremos um PDF, que é a nossa capa, e o texto conteúdo, 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 conteúdo. Visto que já testamos o nosso clipping, vamos agora inserir embaixo do documento Word um objeto do tipo comentário. O objeto do tipo comentário, eu preciso associar ele a um objeto existente no clipping. Mas sempre quando nós criamos o objeto comentário da primeira vez, a lista dos objetos eles não aparecem no campo referência. Então nós damos um OK, salvamos o clipping, fechamos e abrimos ele novamente. Ao abri-lo, se voltarmos no objeto de comentário, veremos aqui os objetos. Estamos associando esse comentário ao objeto novo Word Document, que é o objeto acima. No objeto novo Word Comment, nós iremos no botão Workflow e iremos inserir um usuário que irá inserir o comentário e um usuário que irá aprovar o comentário. Vamos, no caso, usar o admin como o único usuário a fazer esse trabalho. Vamos salvar. E agora, iremos criar um ciclo de workflow. Para isso, clicamos em Preview e agora sim escolheremos a opção Usar Workflow. Selecionamos o arquivo, a versão, e eu clico em Gerar. Ao fazer isso, ele irá abrir essa tela, que é a tela que está mostrando o fluxo de workflow a ser utilizado, e aí clicamos em Iniciar ciclo. Nesse momento ele está
gerando para cada página do clipe um arquivo PDF e publicando no servidor para que seja visualizado pelo usuário que irá comentar cada página que está associada a um objeto comentário dentro do clipe. Bem, finalizando isto, clicando nesta botão abrir formulário de workflow, nós podemos ver que existe um ciclo número 0 associado ao workflow test_workflow que está rodando. Vamos agora entrar na aplicação web. Iremos colocar o nosso login. E clicando em Enter, nós vemos que temos uma task pendente, que é inserir um comentário no clipe. Eu vou clicar nesse lapisinho e passo a visualizar do lado esquerdo a página que deve ser comentada, ou seja, conteúdo, 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 e aqui eu vou inserir o comentário. Normalmente, podemos colocar um texto como comentário, mas em 99,9999% nós iremos inserir um arquivo como comentário. Clicando em Browser, eu vou escolher o arquivo comentário 1 e vou clicar em Save. Nesse momento, o comentário é salvo. E note que, como eu sou o usuário admin, ele também tem que aprovar o comentário. Já aparece uma task para ele, dizendo que existe um comentário pendente para aprovação. Eu vou clicar aqui em Action. Eu consigo ver o mesmo arquivo a ser comentado. Eu clicando aqui no lapisinho, eu posso visualizar o comentário enviado pelo usuário que comentou, pelo colaborador. E eu posso, por exemplo, recusar. Por favor, refazer o comentário. Ao fazer isso, eu salvo. E aí, automaticamente, eu tenho uma task pendente para revisão. Novamente, o clipe voltou para o usuário colaborador para ele refazer o seu comentário. Clicando no lapisinho novamente, eu consigo ver o meu primeiro comentário e consigo ver também a observação colocada pelo usuário aprovador. Vamos aqui em Browser e vamos agora colocar o comentário 2. Vamos salvar. E aí agora temos novamente a task para aprovação. Clicando em ação, o usuário aprovador agora ele pode ver todo o histórico, o primeiro comentário, a observação colocada, o segundo comentário, e ele vai simplesmente clicar em Accept, ou seja, aceitar aquele comentário novo, e vai clicar em Save, e aí não haverá mais nenhuma task pendente para ser comentada. Voltando ao administrador do workflow, ele ao clicar aqui, ele verá que não existe mais nenhum workflow sendo executado, porque aquele workflow ele já terminou, porque todos os comentários do clipe foram aprovados. Ele clicando em pronto, ele visualiza o workflow pronto. Então ele pode aqui, se quiser, dar um preview ou publicar o próprio clipping com os comentários. Vamos clicar sobre selecionar o clipping teste workflow e vamos clicar no botão publicar. Ao fazer isso, o clipping está sendo agora publicado, onde eu vou ter
o clipe original e embaixo de cada página o comentário colocado pelo usuário, comentador, que no caso vai ser aquele segundo arquivo Word que nós colocamos, chamado comentário 2. Após a geração, se nós voltarmos no gerenciador de workflow, veremos que eu tenho um clipping publicado. Se eu clicar sobre ele e clicar na palavra histórico, eu consigo ver todo o histórico de publicação desse clipping. Então eu estou vendo aqui, por exemplo, o horário que foi adicionado um comentário, o horário que ele ficou pendente para aprovação, a recusa, o horário que ele ficou pendente para revisão, o novo comentário, a nova aprovação, o aprovado e a geração. E eu em cada ponto desse posso, por exemplo, verificar cada arquivo que participou do comentário do clipe. Então eu estou vendo aqui o comentário 1 inicialmente, depois eu posso ver aqui o comentário 2, que foi o segundo clipping, segundo comentário colocado. E agora eu posso abrir a aplicação web para verificar o clipping que foi publicado. Vamos agora verificar na aplicação web o resultado do clipping que foi publicado. Vamos entrar aqui de novo. Login e senha. Vamos clicar aqui agora em Publisher Clippings. Vamos ter um clipe publicado pelo Workflow. Clicando em Actions, podemos abrir o clipping e verificar que o clipping é composto da capa, o conteúdo e, finalmente, o comentário. Bem, neste ponto temos todo o ambiente instalado e fizemos alguns pequenos testes. É claro que agora, daqui para frente, precisamos implementar o projeto real, que, é claro, será composto de um workflow com muito mais objetos apresentados nesse exemplo pequeno que nós usamos para fazer o teste da instalação.